Bom dia, bom dia, família de fé. Bom dia, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Que alegria poder estarmos juntos aqui nesta manhã de terça-feira, Semana das Dores. Essa semana em preparação para a grande semana, a Semana Maior. Essa semana em que abre para nós um novo tempo, que é a Semana Santa. A vinda de Jesus, a sua entrega, a sua morte, a sua paixão na cruz. Que nós possamos nos preparar bem para este tempo, para este momento na nossa vida, onde nós vamos fazer memória de tudo que Cristo viveu pela nossa salvação. Bom dia, sejam todos bem-vindos a esse tempo favorável ao nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus inunde o seu coração de esperança, que Deus alargue o seu coração para uma experiência profunda e fecunda com o seu amor. Que essa presença de Deus, no seu coração seja constante. E hoje, eu estava rezando, também, e pedindo a Deus, para que esses dias eu não desperdice nada. Mas para que este dia eu possa ter cada vez mais, essa experiência com Deus. E sabe quem me veio? Eu não poderia deixar de partilhar com vocês. Me veio muito forte as 7 dores de Maria. As 7 dores de Nossa Senhora. Tudo que ela viveu, E eu até aproveitei aqui que eu estava rezando, eu peguei na página 251. Depois vocês podem pegar lá no direcionamento espiritual, página 251, aonde vai falar das 7 dores de Maria, a profecia de Simeão, a fuga dela, para o Egito com o menino pequeno, o desaparecimento de Jesus por 3 dias, o encontro de Maria e Jesus no caminho do Calvário, Maria que assiste à morte de Jesus, Maria que recebe o corpo de Jesus, Maria que vê o seu corpo sendo depositado no sepulcro. Então hoje eu queria convidar você a fazer também comigo essa experiência de meditar as 7 dores de Maria. E Jesus dizia, comigo, caminhe com minha mãe. A minha mãe te ajudará a ter um coração arrependido. Caminhe com a minha mãe, porque a espiritualidade da minha mãe te ajudará a aproximar da real paixão de Cristo. A vida, o caminho, o olhar de Maria é esse olhar de compaixão. Veja, Nossa Senhora, a Virgem Maria, a mãe de Jesus, foi a primeira a fazer a Via Sacra. Depois que Jesus morre, é ela que percorre de novo, sozinha, todo o caminho que Jesus percorreu. Nossa Senhora é aquela que anda e vai vendo, ainda as gotas de sangue de Jesus pelo caminho. Nossa Senhora é aquela que para e vai contemplando as estações. Aqui aconteceu isso, aqui ele caiu. Aqui ele encontrou as mulheres. Aqui Jesus foi amparado por Verônica. Aqui Verônica, ela enfrentou os algozes, ela enfrentou aqueles que estavam maltratando meu filho e deu a ele um tecido, deu a ele um pano e ele limpou o seu rosto. Então Nossa Senhora é essa que viveu primeiro, depois da paixão de Jesus, depois da sua morte, foi ela que viveu por primeiro a Via Sacra. Então hoje, antes até mesmo da gente rezar, eu gostaria de já deixar aqui o nosso ato de fé. Vamos rezar juntos com Maria as 7 dores dela. E com ela vamos aprender, já ir preparando o nosso coração para esta Semana Santa. Amém? Eu espero que esses momentos fortes de oração possam te aproximar mais daquilo que é real da paixão de Jesus. Amém? Vamos tomar juntos, meus irmãos e minhas irmãs, lá na página, terça-feira, hoje, Página 389, o nosso retiro da Quaresma. Aquilo que São Tomás de Aquino tem nos conduzido de uma forma tão intensa a rezar
a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos dar início, então, à nossa experiência de ir para o deserto com Jesus. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre, sempre, de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Queremos pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha alargando o nosso entendimento e a nossa capacidade de amar a Deus. Espírito Santo, toque no nosso coração hoje. Toque no meu, toque no coração de cada irmão e irmã que reza comigo nesta manhã. Espírito Santo, abrasa o nosso coração e nos dê a graça de um arrependimento. Nos dê a graça de um coração que é puro e verdadeiro diante de Deus. Ajuda-nos, Espírito. Ajuda-nos, Espírito Santo, a vencer toda frieza, toda indiferença à palavra de Deus, aquilo que Deus hoje quer falar no nosso coração. Dai-nos essa graça, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, por intercessão de Maria. Amém. Tome comigo, página 389. Página 389. Terça-feira, Terça-feira, depois do quarto domingo da Paixão. O sepulcro de Cristo. Por que molestais esta mulher? Ela fez-me verdadeiramente uma boa obra, derramando ela este bálsamo sobre o meu corpo. Fê-lo como para me sepultar. Mateus 26, versículo 10. Mateus 26, dos versículos de 10 a 12. Era conveniente que Cristo fosse sepultado. Primeiro, para comprovar a verdade de sua morte, pois ninguém é posto no sepulcro, senão quando consta que está verdadeiramente morto. Por isso, no Evangelho de Marcos, capítulo 15, dos versículos de 44 a 45, se lê que Pilatos, antes de permitir que Cristo fosse sepultado, procurou saber por uma inquisição diligente se estava realmente morto. Segundo, porque tendo ressurgido do sepulcro, deu a esperança de ressurgir por meio dele. Aos que estão sepultos, segundo aquilo do Evangelho de João 5:28, todos os que se acham no sepulcro ouvirão a voz do Filho de Deus. Terceiro, por exemplo, do que pela morte de Cristo morreram espiritualmente os pecados, conforme aquilo da Escritura, Salmo 30, 21, estão escondidos contra a turbação dos homens. Por isso diz o apóstolo, em Colossenses capítulo 3, 3, já estáis mortos e vossa vida está escondida com Cristo Deus. Com a morte de Cristo, morreram aos pecados, são como consepultos com Cristo pela imersão, segundo o apóstolo em Romanos capítulo 6, versículo 4. Nós fomos sepultados com Cristo para morrer pelo batismo. Assim como a morte de Cristo obrou eficientemente a nossa salvação, também a sua sepultura. Por isso diz São Jerônimo, ressurgimos pela sepultura de Cristo. E aquilo da Escritura de Isaías 53, versículo 9, e dará aos ímpios pela sepultura, diz a glossa, e é às gentes que não tinham a piedade de dá-los a Deus, Padre, porque os ganhou pela sua morte. De Cristo diz a Escritura, Salmo 87, versículo 6, chegou a ser homem como sem socorro, livre entre os mortos. Ora, nosso Senhor mostra que,
mesmo sepulto entre os mortos, era livre, pelo fato da inclusão do sepulcro não ter podido impedi-lo de sair dele pela ressurreição. E hoje São Tomás de Aquino, ele está dizendo para nós nas entrelinhas, a palavra de Deus vai se cumprir. Se tem uma coisa, gente, que vai acontecer, é o cumprimento da palavra. Se tem uma coisa que não vai deixar de acontecer, é o que Deus falou através dos profetas. Por isso eu gostaria que você que está anotando, pegue o seu direcionamento espiritual, ou até mesmo o seu diário, ou o plano, escreve aí, ó. A palavra de Deus vai se cumprir. Às vezes a gente ouve tanta coisa, né? Promessas de tantas pessoas, de políticos. Às vezes a gente recebe até mesmo um laudo médico. Às vezes a gente recebe alguma coisa da justiça. Mas veja que no meio do caminho muita coisa pode mudar. Não é verdade? Agora eu quero trazer um alerta para você que está me ouvindo. Neste percurso chamado vida, a única coisa que nós temos certeza absoluta que vai acontecer é o que Deus disse sobre nós, a nosso respeito. O que Deus fala é o que acontece. Nem tudo, às vezes, o que a gente vê, o que a gente escuta, né, de políticos, nem tudo, às vezes, o que a gente escuta, né, de autoridades vão acontecer. Mas a palavra de Deus acontece. Veja, se nós pegarmos o Evangelho de São Marcos, nós vamos ver ali que os fariseus, os mestres da lei, eles mandaram vigiar o túmulo de Jesus, porque Jesus havia dito que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Eles ouviram aquilo e guardaram aquilo. E eles disseram, tudo o que ele disse durante esse tempo todo de vida dele aconteceu. Então, se ele está falando que ele vai ressuscitar, então nós temos que colocar um vigia. Porque na hora que ele tentar sair do sepulcro, veja, gente, o povo, eles eram tão desorientados que eles acharam que eles poderiam segurar um espírito. Ou, na verdade, eles poderiam achar que Jesus ia realmente sair, né? E eles iriam ser capazes de ver Jesus saindo. E o que eles fazem no Evangelho de São Marcos? Guarda, vigia, olhar o túmulo de Jesus, mesmo que havia ali uma pedra gigante guardando aquele sepulcro. Por quê? Porque eles sabiam que o que Jesus falava iria acontecer. Nem os seguidores de Jesus acreditavam tanto em Jesus como eles. Por mais que eles eram perseguidores de Jesus, eles sabiam que Jesus falava a verdade. Isso se chama fé. É o que nós vamos ver também no Evangelho de hoje. Esses homens, por mais que eles queriam condenar Jesus e eliminar Jesus de vez, eles sabiam que o que Jesus falava era verdade. Porque Jesus ele veio para cumprir tudo aquilo que o Pai havia dito. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, eu quero que você escreva com letras grandes no seu diário espiritual. Eu quero que você escreva mesmo com letras maiores. O que Jesus falou vai se cumprir. O que o Pai disse através dos profetas vai se cumprir. E uma das coisas que se cumpriu foi a morte de Jesus. O Pai havia falado, o Pai havia prometido através do profeta Isaías que Jesus era preciso que ele morresse. E a forma com que ele morreu. Veja que Deus, ele não poupa nem o seu filho. Ele não diminui o que o seu filho ia precisar passar. Veja que Deus, ele é tão fiel, gente, é constrangedor a fidelidade de Deus. Deus nos constrange com a sua fidelidade, inclusive com a morte de Jesus. Se ele diz, vai acontecer, inclusive a morte do seu filho. Isso se chama fidelidade divina, que não se compara à fidelidade humana. Porque a nossa fidelidade humana ela é fragmentada.
Eu sou fiel, eu vou até o fim, mas eu vou, sabe, capengando. Eu vou ali. Não, Deus não. Se Ele falou para você, minha irmã, guarda isso no teu coração. Guarda isso como um tesouro que ninguém vai ser capaz de roubar. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Ele não poupou o Filho dele para cumprir aquilo que Ele havia prometido para nós, que Ele iria nos salvar. E a forma de salvação seria a morte. É isso que São Tomás de Aquino São Tomás está dizendo para nós nessa reflexão. Povo, preste atenção no que eu estou dizendo. Deus é fiel. Ele disse, vai ser preciso que ele morra. E vai ser preciso que ele seja sepultado. Vai ser preciso que ele seja pregado numa cruz. Vai ser preciso tudo isso porque eu prometi. Eu falei que ia ser assim. Então ele vai cumprir. Por mais que isso seja doloroso, por mais que isso arrebente o meu coração, por mais que eu tenha que sofrer distante de Jesus, por mais que eu tenha que silenciar para que ele possa ir, isso vai acontecer. Então, se Jesus disse, se Deus disse, se o Espírito Santo está falando ao seu coração algo, guarde isso, porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer, porque ele é fiel. E por mais que as circunstâncias não sejam favoráveis para você acreditar, nós não temos que olhar as circunstâncias. Nós temos que olhar a fidelidade. Quem realmente Deus é? Fiel. É do caráter dele ser fiel. Aqui também São Tomás de Aquino diz que Jesus foi livre para cumprir o que Deus havia dito. E essa liberdade de Jesus é uma liberdade confiando na fidelidade divina. Jesus era livre porque ele também sabia do que Deus era capaz, até onde Deus era capaz de ir por ser fiel. Veja que nós não paramos para pensar sobre isso, mas é essa a verdade sobre Deus. Deus é fiel. Deus, ele é fiel. Ele é e sempre será o caminho, a verdade e a vida para nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você a ter essa experiência de fé, de quem acredita. Porque às vezes nós queremos que Deus nos alivie o tempo todo. Né? Deus, até quando isso? E talvez, desculpa gente, o sofrimento que você está passando, talvez a luta que você está tendo, talvez a provação que você está tendo, é justamente para te mostrar que Deus é fiel naquilo que Ele prometeu. Então não queira pular as etapas, porque você não vai conseguir contemplar a fidelidade de Deus se você pular etapas. Existem pessoas que estão rezando comigo, eu sei que você está vivendo processos dolorosíssimos. Eu sei que você está vivendo um tempo de muitos desafios, mas entenda uma coisa. Esse tempo que você está vivendo é justamente para ver a mão de Deus te sustentando, aonde homem, aonde pessoa nenhuma te sustentaria. Você ainda vai olhar para trás e vai dizer, nesta fase, foi Deus que me sustentou, foi Deus que me carregou, Ele foi fiel aqui. Então, se você não passa por isso, você não é capaz de perceber que foi Deus. Você vai achar que foi você mesma. Você vai achar que foi alguém da sua família. Você vai achar que foi alguém próximo de você. E não foi, foi Ele. Ele precisa te mostrar que a ação que Ele vai ter é só Ele que é capaz de fazer. Inclusive, a mudança do coração, a transformação de caráter. Inclusive, aquilo que você falou assim, meu Deus do céu. Isso daqui nem o Senhor às vezes pode fazer. Porque a gente duvida do poder de Deus. Então, minha irmã, meu irmão, que está rezando comigo nesta hora, não duvide do que Deus é capaz de fazer. Não duvide do que Deus é capaz de realizar para que você possa entender que Ele é fiel. Talvez esse processo está doloroso, está difícil, está custoso. E eu sei, gente, porque tem época que a gente acha que o nosso sofrimento não vai ter fim. Tem.
tudo tem prazo de validade. No coração de Deus. No coração de Deus tem. O deserto não é morada. Eu vivo dizendo isso. O lugar de deserto é de passagem. O sofrimento é passagem. O Senhor nos chama para uma vida eterna. Junto dele. Então, vida eterna, se você ainda não chegou na vida eterna, você está passando por coisas. E você não vai ficar aí. Então, tenha coragem, tenha certeza. Se Deus foi fiel para cumprir, inclusive a morte do seu filho, ele vai ser fiel para cumprir aquilo que ele te prometeu. Se ele não poupou o filho dele para mostrar para nós que ele é fiel e que tudo o que ele diz acontece, ele também vai fazer você ter essa mesma experiência. Deus é fiel. E se você precisa passar por certas situações para você entender que Deus é fiel, ele vai fazer você passar. Mas guarde isso no seu coração. Ele vai fazer você passar e não ficar nesse tempo de penúria, nesse tempo de escuridão, nesse tempo de dor. Porque a palavra, conforme nos vai descrevendo a meditação de São Tomás de Aquino, Deus é fiel. E Ele é fiel em cumprir a sua palavra. Tenhamos fé, tenhamos coragem, tenhamos ousadia, sejamos constantes, não vamos desistir no meio do caminho, mas vamos permanecer. Vamos permanecer, vamos continuar. É isso que Deus está falando conosco hoje. Se foi preciso o Filho dele morrer na cruz para que nós tenhamos vida, Ele vai também nos sustentar em todo este percurso que nós estamos passando. Amém? Vamos então preparando o nosso coração para a meditação da nossa palavra, do Evangelho do dia, daquilo que é a agenda de Deus. Vamos pegar juntos comigo na página 11 do nosso direcionamento espiritual, página 11. Vamos pedir o Espírito, conforme todos os dias, a oração do Veni Creator. Vamos pedir ao Espírito que venha alargando o nosso coração para aquilo que é de Deus, para aquilo que é real, para aquilo que é eterno dentro do nosso coração. Amém? Vamos juntos? Quero só aproveitar e acolher o pessoal que está vindo pela primeira vez, rezar conosco, o pessoal que está chegando agora, seguidores novos, participando da oração. Nós estamos vivendo esse tempo da Quaresma e todos os dias nós também rezamos o Evangelho do dia. Só que antes nós pedimos a oração. Pedimos ao Espírito, através da oração, que Ele venha nos dar a graça do entendimento da palavra de Deus. E nós estamos rezando todos os dias a oração que está no direcionamento espiritual. Então, página 11, você que está aí com o seu direcionamento, talvez você ainda não tenha, mas acompanhe conosco. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós, por nós seus feitos, proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Pega comigo o Evangelho de hoje, Evangelho de São João, hoje dia 28, João, capítulo 8, dos versículos de 21 a 30. Evangelho de São João, capítulo 8, dos versículos de 21 a 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo,
segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: Eu parto e vós me procurais, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo. Eu sou do alto. Vós sois deste mundo, e não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhe estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja que hoje é continuação do evangelho de ontem, né? Quem acompanhou o evangelho de ontem vai lembrar. Jesus, então, ele perdoa a pecadora que havia sido pega em pecado público, né? Em adultério. Então, Jesus, assim que perdoa esta mulher, ele fala agora da sua morte. Jesus perdoa, acolhe e começa então a pregar sobre como ele iria morrer. Lembra quando eu disse ontem, e eu reforço, este capítulo do Evangelho de São João é o capítulo que nos apresenta a misericórdia de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus, ele fala para um povo, e ele fala para os fariseus, e ele fala também para os judeus. Um povo inteligente, um povo de dentro do templo, um povo especialista nas escrituras, na Torá, um povo que sabia das promessas, um povo que sabia dos mandamentos, um povo que tinha conhecimento das profecias, da vinda do Messias. Não era um povo burro, não era um povo ignorante, mas era um povo conhecedor daquilo que já havia sido anunciado e revelado sobre Deus. Só que eles não aceitavam Jesus. Eles não aceitavam que Jesus era um ser humano. Eles esperavam um Deus que, vamos dizer assim, tremeria o céu e a terra. Um Deus que provocaria barulhos. Um Deus que viria arrombando tudo. E um Deus rico. Rico em dinheiro. Não rico em dons. Rico em milagres. Rico em sinais. Então, para eles, era difícil aceitar que Jesus era este. Que o Filho de Deus era este. Então eles estavam sempre perseguindo Jesus, porque eles falavam, gente, não tem base, o Filho do Deus vivo, aquele que abriu o mar, aquele que deu a Moisés revelação, aquele que alimentou o povo no deserto com maná que desceu do céu, não tem base esse Deus vir, conforme esse Jesus aí veio, conforme esse Jesus viveu, não tem base, não cabe aí dentro. Então eles não acreditam, eles duvidam, justamente pela humanidade de Jesus. E veja que Jesus veio do jeito que veio, justamente para dizer para mim e para você: sede santos, como meu Pai, como vosso Pai é santo. Sendo gente, sendo humano, você é capaz de ser santo também. Jesus, então, ele vem nessa expressão e ali, conversando com os fariseus, ele diz: eu parto e vós me procurais, mas morrereis no vosso pecado. O pecado da incredulidade.
O pecado de não acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Nós vamos ao Pai por Jesus. E olha que este evangelho de hoje, Jesus vem dizer, os judeus comentavam, por acaso ele vai morrer? Por quê? Porque eles não entendiam o mundo espiritual. Eles estavam esperando que Jesus, que Deus, na verdade, né, viria no mundo material e que nada aconteceria no mundo espiritual. São os apegos desta vida. Aqui, os fariseus estão dizendo, mas este mundo promissor, este mundo glorioso, este mundo de poder, aonde está Deus aqui? Aonde está o Messias aqui? Porque Jesus não veio através desta linha. Jesus não veio através dessa fala. Jesus veio através do mundo espiritual. Primeiro, tudo aconteceu no mundo espiritual. Primeiro, tudo aconteceu de uma forma silenciosa. O anjo vai à casa de Maria silenciosamente. Maria silenciosamente vai a Isabel. Silenciosamente ela volta. Deus fala a José silenciosamente, em sonho. José aceita Maria. Veja que as pessoas à volta não entendem, porque isso não acontece em cima de um palanque, com um megafone, com um mega som, anunciando, olha, Deus vai falar, Deus... Não, ele age silenciosamente no mundo espiritual, tocando no coração daqueles que estão abertos. E aqui, ele faz a mesma coisa. No evangelho de hoje, Jesus está dizendo, vocês estão presos no pecado. Vocês estão presos neste tempo, nas coisas deste tempo. Eu sou um homem livre e eu não tenho medo da morte. Quantas pessoas a gente viu na pandemia, as pessoas não, presta atenção, elas não tinham medo de morrer. Elas estavam com medo de ficar doente. O que elas iriam passar nessa terra? Mas elas não paravam para meditar. Eu estou pronta para morrer. Eu estou em dia com os meus sacramentos. Eu creio em Jesus para eu poder morrer agora. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Mas eu falo isso porque eu ouvi isso. Eu ouvi isso de um irmão que teve, né, o Covid, enfim, ele dizia assim, eu estava com medo, era de sofrer. Eu estava com medo, era de ser entubado. Eu estava com medo, era de ter que ir para a UTI. Eu disse, mas você não ficou com medo de Deus te levar? E talvez você não está pronto para a morte? Eu nem pensei nisso. Veja que as pessoas não estão pensando na sua morte eterna. E hoje em dia é isso. Porque eu quero aproveitar essa vida. Só que essa vida não pode ser aproveitada dessa maneira. Sabe por quê? Porque aqui, a qualquer momento, tudo pode acabar. E Jesus diz aqui, vós sois daqui de baixo. E eu queria chamar a atenção de vocês, meus irmãos da família de fé. Jesus não está falando isso daqui para o povo. Jesus não está falando isso daqui para o povão. Jesus está falando isso daqui para os fariseus, para quem era do templo. Jesus está falando aqui para os judeus, para aqueles que frequentavam a sinagoga. Vamos dizer assim. Jesus está falando aqui para um público que tipo líder, coordenadores, sabe? Ele está falando aqui para quem era ministro da Eucaristia, ele está falando aqui para padre, ele está falando aqui para esse tipo de gente. Vós sois deste mundo. Porque Jesus vê o coração. Vós sois aqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos, se morrereis nos vossos pecados. Porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus está dizendo, para você se santificar, você também precisa acreditar que eu sou o Filho de Deus. Isso quem está dizendo é Jesus. E aí então perguntaram, quem és tu então?
Né? E aí Jesus diz, o que vos digo desde o começo. E eles não acreditavam desde o começo quem era Jesus. Jesus é esse que veio nos redimir, é esse que veio nos salvar. O salmo de hoje é um salmo muito bonito, é o Salmo 101, e ele diz assim, ouve, Senhor, e escutai a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face. No dia em que estou angustiado, inclinai o vosso ouvido para mim. Ao invocar, atendei-me sem demora. E nesse momento, já ouvimos a palavra de Deus e é através dessa palavra nós queremos fazer o nosso momento de intercessão. Por isso, família de fé, eu quero convidar você neste momento a se unir a mim. Vamos rezar juntos, uns pelos outros. Quero que você traga aí no seu coração o porquê e para quem você quer rezar hoje. Traz aí no seu coração. Traz aí. As pessoas que te pediram oração. As pessoas que apresentaram as suas lutas, as suas dificuldades. E se às vezes não é nem ninguém, é você, é sua família, é sua casa, é seu pai, é sua mãe, é seu marido, seu filho, seu amigo de trabalho, seu namorado. Traz agora aí no seu coração. Coloque agora, nós vamos rezar, nós vamos orar dentro deste salmo, junto com esta palavra de hoje. Nós cremos em Jesus e nós vamos rezar pelo poder do nome de Jesus. Eu quero pedir por todas as pessoas que estão me pedindo oração, me mandando mensagens. Quero colocar aqueles que estão rezando, pedindo a restauração dos seus casamentos. Eu quero rezar pela vida da Ágata, que nós estamos orando por ela, uma jovem. Quero apresentar a restauração da sua saúde emocional, espiritual e humana. Eu quero colocar por todas as crianças que estão doentes, desde a gripe até a enfermidade de estarem internadas, de estarem nas UTIs. Eu quero clamar a Deus pelas mães que cuidam das crianças. Eu quero colocar aqui todas as pessoas que estão hoje em angústia, em ansiedade, em depressão, pelas pessoas que não tem ninguém para rezar por elas. Eu quero rezar pela vida da Valquíria, que perdeu o bebê, que estava grávida de gêmeos. Senhor, eu quero colocar o coração dessa minha irmã. Eu quero colocar o coração do seu esposo, da sua família, que estava aí numa santa expectativa pela chegada dessas crianças. E o Senhor precisou recolher antes. Eu quero colocar, Senhor, todas essas causas. Eu quero apresentar, Senhor, os corações que ainda não tiveram oportunidade de te conhecer. Eu quero apresentar os corações, Senhor, enfermos, que ainda não tiveram uma experiência profunda contigo. Eu quero clamar, Senhor Jesus, por todas as pessoas que estão perturbadas pela ansiedade, perturbadas com este mundo, com a escuridão deste mundo. Tu és o Deus vivo, Tu és o Deus da vida, Tu és o Deus da verdade. Pai, eu quero clamar agora e invocar o Teu nome sobre a terra. Senhor, eis aqui uma serva Tua, eis uma consagrada Tua, que invoca o Teu nome desde a manhã, porque sabe que o Senhor é fiel. Eu sei que o Senhor é fiel. A Tua fidelidade é de manhã, de tarde, de noite. A Tua fidelidade não é só para os justos. A Tua fidelidade é para todos, inclusive os injustos. Senhor, o Teu sol, o Teu brilho é para todos os filhos Teus. Por isso nós queremos clamar e implorar a Tua misericórdia, a Tua ação poderosa, o Teu mover sobrenatural sobre todos nós. Eu peço, Senhor Jesus, por cada família que reza nesta manhã, por cada mulher que ora, se posicionando em oração pelas suas famílias. Pai, eu peço que o Senhor entre nos seus corações e dê a elas força, ousadia. Dê ao coração dessas mulheres uma experiência fecunda e profunda contigo, para que elas sejam capazes de sustentar as suas casas. Senhor, eu quero pedir pela vida da Fernanda, pela vida do Nicolas. Dê a elas sabedoria para conduzir a sua casa. Eu quero pedir, Senhor Jesus, pela vida da Tati, pela sua luta com seus filhos, no seu trabalho, com o seu esposo. Senhor, eu quero clamar por todos que nos pedem oração, para que a Tua graça chegue até eles. Assim como diz a palavra, Senhor, ouvi, escutai a nossa oração. Chegue até vós, chegue até o Teu coração misericordioso,
o clamor deste povo que reza nesta manhã. As nações respeitarão o vosso nome, porque saberão quem és o Senhor. Senhor, não nos deixe desamparados, mas nos ampare nesta hora. Converte o nosso coração, endireita os nossos pensamentos, alinhe os nossos afetos, para que sejamos um povo santo, para que sejamos um povo teu, para que sejamos um povo que seja governado pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, agora e para sempre. Amém. Amém? Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua vida, e que neste tempo de oração, conforme hoje, né, nós vamos rezar, nós vamos orar as 7 dores de Maria. E que hoje, ao contemplar as 7 dores de Maria, você possa ter essa experiência poderosa com Nossa Senhora. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, 5:45. E amanhã eu vou entrar 5 minutos mais cedo, vou entrar 5:40, porque amanhã nós rezaremos o terço de São José. Tá bom? Então eu quero lembrar vocês, né, que nós consagramos a nossa vida a São José. Então toda quarta-feira nós vamos rezar a São José. Então amanhã você vai colocar o seu despertador para acordar 5 minutos mais cedo, tá bom? 5 minutinhos mais cedo, porque nós vamos rezar o terço a São José. 5:40, São José, valei-nos. Deus abençoe, um bom dia com Jesus, Maria e José.